Paz do Senhor, amados irmãos, é com muito amor no coração que nós estamos neste momento deixando mais um vídeo para os irmãos. São coisas simples, mas coisas que vêm do coração de Deus para o seu coração. Amados, primeiramente eu quero dar aqui um abraço a todos os nossos irmãos que nos acompanha, que sempre está conosco, orando por nós, intercedendo a Deus por nós. Então eu quero dar aqui o meu abraço a todos os nossos seguidores. Amados, eu quero deixar para os irmãos hoje uma palavra de Deus, uma palavra maravilhosa que eu tenho certeza que de alguma maneira você vai ser abençoado por Deus. Amém? Eu quero ler na palavra de Deus com os irmãos em Jonas, capítulo 1, verso 1 e 2. Amém? Mas nós vamos falar até o versículo 17. Tá? Então eu não vou ler todos para os irmãos. Eu vou ler somente o versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Amém. Amados, apenas esses dois versos bíblicos. Eu quero deixar aqui alguns minutos de meditação com os nossos irmãos. Eu escolhi como tema da nossa palavra um tema bastante importante, que vai falar sobre 4 passos, da preparação de Jonas para o ministério. 4 passos da preparação de Jonas para o ministério. Amém? Os irmãos sabem que ser chamado para o ministério é um privilégio para muita gente. Tem aquelas pessoas que eles têm desejo de ser um ministro, ser um pastor, ser um missionário, mas geralmente fica só no desejo e nunca acontece. Mas tem aquelas pessoas que às vezes têm desejo e acaba se confirmando Deus chamando para o ministério. Amém? Isso pode ter acontecido comigo, aconteceu com você e vai acontecer com milhares de pessoas. Nós vamos falar sobre uma pessoa hoje, que é Jonas. Jonas, talvez ele estivesse aí sentindo esses desejos, eu quero ser um missionário, eu quero ser um pregador, eu quero ser um homem que leve a palavra de Deus para o mundo. É o que acontece hoje na igreja. De repente tem aquele irmão, aquela irmã, que eles têm esses pensamentos. E às vezes Deus confirma. Nós temos na Bíblia vários chamados de Deus. Nós temos o chamado de Abraão. Abraão foi chamado para uma grande obra, que você conhece muito bem. Nós temos o chamado de Moisés, também, que é um chamado lindo. Nós temos o chamado de Jeremias. Temos chamado de Isaías. E temos aqui hoje um chamado especial, que é o chamado de Jonas. Então, vamos analisar junto 4 passos da preparação de Jonas para o ministério. Amém? Antes de entrar nos tópicos, eu quero dizer para os irmãos que Deus não está preocupado em chamar pessoas capacitadas. Não. Deus, Ele sabe os caminhos, Ele sabe o que você precisa fazer, Ele sabe como agir na tua vida. Tá? Tem pessoas que agem assim: não, eu vou cursar uma faculdade. Amém, tudo é bom, é maravilhoso. Eu vou fazer um curso de teologia. Muito bom, mas geralmente Deus não está preocupado com isso.
Nós temos alguns exemplos bíblicos de homens indoutos, que não tinha cultura nenhuma e foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Então, Deus não chama os capacitados, Deus capacita aqueles que são chamados. Amém? Vamos lá então analisar aqui o chamado de Jonas, que é muito maravilhoso. Deus precisava de um missionário para pregar a palavra dele numa cidade por nome de Nínive. Os ninivitas estavam ali vivendo uma vida totalmente voltada para o pecado. E o pecado deles era tão grande que chegou a cheirar mal diante de Deus. Então Deus pensou em levantar um missionário para aquela região. Amém? Mas vocês vão entender que Jonas, ele pensava em tudo. Não, eu quero ser um missionário, mas nunca passou na cabeça de Jonas que ele poderia ser um missionário de um povo que era visto como inimigo dos hebreus. Mas Deus tem os seus caminhos. De repente você tem aí alguns problemas de relacionamento e de repente você pensa assim, não, eu não vou pregar o evangelho para aquela família, aquele homem, aquela mulher, aquele povo que me judiou, que me deu prejuízo, que me causou problemas. Então, e às vezes Deus tem esse projeto. Deus tinha um projeto na vida de Jonas para que ele fosse pregar a palavra para um povo que judiava dos hebreus. Todos os irmãos sabem a história dos ninivitas. Então nós vamos analisar aqui 4 passos na vida de Jonas, no preparativo que Jonas teve para o ministério. Primeiro passo, nós vemos que Deus entra dando uma ordem. É o que Jesus fez com os discípulos. Quando Jesus disse assim, ide pregai o evangelho a toda a criatura, é uma ordem. Certo? Deus não chega em você e faz ali um pedido, olha, por favor, eu preciso de você, que vá a tal lugar e pregue a minha palavra. Deus não pede favor para ninguém. Deus chega e dá a ordem. Olha, levanta e vai em tal lugar. Quem sabe nesta tarde você está recebendo aí esta ordem de Deus. De repente pode talvez não ser como você pensa. Talvez você quer ser um missionário num país que você goste, que você queira morar lá. Não, Deus pode fazer o contrário. Deus pode te levar para um lugar que você nunca pensou, nunca passou pela sua cabeça. É o que estava acontecendo com Jonas. E os desejos de ser um ministro da palavra pode acontecer no seio da igreja. Quantos irmãos na igreja têm desejo de ser um pastor, têm desejo de ser um missionário e por aí. Então eu quero deixar para os irmãos aqui esta palavra para o vosso coração. Primeiro passo, nós vemos aqui, o chamado de Deus para Jonas. O chamado de Deus começou com a ordem de Deus. Deus chegou para Jonas e disse, dispõe-te. Quer dizer, às vezes Jonas estava ali, pensativo, em 2 pensamentos, querendo, não querendo, e vai, não vai. E Deus chegou e disse, olha, levanta, dispõe. Quer dizer, Deus quer que você neste momento abra o seu coração e diga para Ele, Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer a tua obra e estou pronto a ir aonde o Senhor me enviar. É o que Deus fez com Isaías, é o que Deus fez com Jeremias, é o que Deus fez com Abraão e por aí afora. Então nós vemos que Deus chegou para Jonas e disse esta palavra, dispõe-te. Deus quer em primeiro plano uma disposição. Quantas pessoas que querem fazer a obra de Deus, mas ele quer do modo dele. Ele não reda o pé do lugar. Ele quer ser um pastor, ele quer ser um ministro, mas ele não está afim de sair para levar a palavra aonde Deus quer. Ele quer fazer
aquilo que ele pensa. Então Jonas se levantou. Opa, eu esperei tanto tempo isso e agora está acontecendo isso. Que maravilha! Jonas até em princípio ficou empolgado. Ele ficou assim, maravilhado. Poxa, Deus lembrou de mim. Mas quando Deus disse para ele a segunda parte, vai à cidade de Nínive e clama lá contra ela, né? Então, quando Deus usou a palavra Nínive, o coração de Jonas fechou. Parou, não, e aí o negócio ficou, eu não vou, aí fica difícil. E quantas pessoas que ficam indeciso na igreja. Mas nesta tarde Deus pode estar te chamando para uma grande obra. De repente você pode ser enviado para um lugar que você nunca imaginou. E a Bíblia diz em terceiro lugar que Deus deu até o modo como Jonas deveria pregar naquela cidade. Olha, você chegando lá, Jonas, não tenha medo, abra sua boca, né? Inclusive é até importante esse texto, irmão, que hoje às vezes os pregadores ficam ali pregando baixinho, sem muito esforço, Tá, tudo bem, cada um pensa como quer, mas aqui Deus mandou Jonas gritar. Jonas teria que sair pelas ruas de Nínive gritando. Ele chegava na porta das casas, nas esquinas das ruas e gritava: olha, vocês têm aí pouco tempo para decidir e tem que ser rápido, porque a cidade vai ser destruída, este povo vai ser... É assim que Jonas deveria fazer, né? Deus não mede palavras para falar com você. Não, eu tenho que agir lá com carinho. Não, Deus foi duro. O sermão de Jonas foi um sermão pesado, certo? Mas eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Jonas mudou o semblante, mudou os seus pensamentos. Não, lá eu não vou, porque as coisas lá é difícil. Ele já sabia mais ou menos o histórico dos profetas que passou por Nínive e tal. Então ele falou, não, eu vou dar um jeitinho e vou sair fora daqui, certo? Então é o que acontece hoje com muita gente. De repente você recebe um chamado e você depois começa a analisar, não, pastor é isso, pastor é aquilo, pastor vive assim, vive mais assim, então eu não vou. Mas nesta tarde Deus quer que você receba esta palavra. Deus está te chamando para uma grande obra. De repente Deus está mandando você deixar a tua empresa, Deus está mandando você deixar a sua vida social, Deus está mandando de repente você deixar até alguns hábitos familiares, Deus está pedindo para você esquecer de algumas coisas materiais, porque a obra que Ele tem para fazer na sua vida é muito grande. Amém? Então vamos para o segundo tópico da nossa palavra. Depois nós vemos aqui a desobediência de Jonas. Jonas decidiu, não, eu não vou. Eu vou dar um jeitinho, eu vou me escapar, eu vou tentar me esconder e tal. Mas a Bíblia diz que Deus, quando fala, Ele fala e cumpre. Então nós vemos aqui que Jonas, ele decidiu, ele se dispôs, ele aceitou. Só que não para fazer a vontade de Deus, mas para fazer a vontade dele. Quem sabe você está passando por esse processo. De repente Deus te chamou para uma obra, né? E já faz tempo que Deus te chamou. Talvez Deus usou alguém para chegar até você e dizer, olha, eu tenho uma grande obra na tua vida. E você foi impactado. Mas você começou a pensar, analisar, não dá, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para o ano que vem, eu vou deixar para mais daqui uns anos, e isso, o tempo vai passando e a obra de Deus não acontece. Mas receba essa palavra agora. Você está sendo chamado para uma grande obra missionária agora. Amém? Você não sabe para onde é que você vai. Isso é de menos importância. Deus sabe aonde você vai e mais um detalhe, Ele vai com você.
Aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai estar com você. Amém? Então a Bíblia diz que Jonas fugiu. Ele pegou outro itinerário, né? Então, eu quero que você analise essas palavras. O caminho que ele escolheu. Então, Jonas, vendo ele escolher o caminho que Deus mostrou, ele escolheu o caminho dele. É o que acontece hoje. As pessoas escolhem os caminhos que ele deve seguir. E depois, às vezes, lá na frente não dá certo. Porque Deus, quando Jonas fugiu, achando que estava se escondendo de Deus, Deus acompanhou ele em todos os momentos. Então, nesta tarde, receba essa palavra. Mesmo você fugindo da presença de Deus, os olhos de Deus estão sobre você. Você entra aqui, Deus está te vendo. Você sai ali, Deus está te vendo. Você entra ali, Deus está te vendo. Aonde você estiver, Deus está te enxergando. E aconteceu isso com Jonas. Terceiro ponto, Jonas preferiu a fuga da presença de Deus. Jonas preferiu fugir. Às vezes, mesmo Jonas sabendo que a obra de Deus seria grande, mas ele rejeitou, ele não aceitou, ele não ouviu. Eu quero te dizer para você, você está sendo escolhido por Deus para fazer uma grande obra. Você vai impactar as cidades, você vai salvar muitas almas, você vai revolucionar o mundo. O teu ministério é muito amplo. Amém? Então nós vemos aqui, vamos analisar o terceiro passo na vida de Jonas. Quando Jonas fugiu da presença de Deus, então ele embarcou ali num navio, e aquele navio começou a andar, começou a viajar, e de repente as coisas começaram a dar errado. É o que acontece, até hoje acontecem essas coisas. Às vezes você está passando aí por um sofrimento, de repente você está passando aí por um problema e não sabe a origem. Quem sabe está lá naquele dia que Deus te chamou e você fechou o coração e diz: não, eu não vou, eu vou ficar por aqui mesmo, eu vou ajudar a igreja aqui, eu vou ajudar o pastor ali. Não, a obra de Deus, ela precisa do seu trabalho. Você não vai fazer grandes milagres, você não vai salvar o mundo. Quem vai fazer isso é Deus. Apenas você vai ser o instrumento que Deus vai te usar. Amém, Jesus? Então a Bíblia diz que Jonas, viajando naquele navio, e Deus então mandou um vento forte no mar, tempestade, e o navio está ali, afunda, não afunda, e quase quebra tudo, e aquelas pessoas que viajavam no navio começou a jogar fora a carga do navio. Quem sabe nesta tarde você já está passando pelo processo de Jonas. Você está jogando fora alguma coisa que está aí causando toda essa tormenta na tua vida. Então, joga fora neste momento a rejeição, a desobediência e volta para Deus enquanto é tempo, antes que o navio se despedaça, antes que a sua vida vira em nada. Volte para Deus e deixa Deus te abençoar. E a Bíblia disse que o mar ficou revoltoso, o navio quase que afunda e tal. E alguém chegou para Jonas e disse assim: ó, rapaz, você está aí dormindo e nós estamos aqui quase morrendo todo mundo. E como é que vai ser as coisas e tal? Até que Jonas se despertou e disse: olha, vocês querem se ver livre dessa tempestade? Vocês querem viajar tranquilo? Então me joga nas águas. É assim que acontece com as pessoas nos dias de hoje. Quantas pessoas já está consciente, está sabendo que tudo que ele está passando, existe um culpado, e o culpado pode ser você mesmo. Deus quer te abençoar, Deus quer te dar graça. Vamos analisar mais algumas questões em Jonas. Então chegaram aqueles homens do navio e falaram:
Não tem jeito. Nós estamos sofrendo aí e o único jeito que nós vamos ter que fazer é jogar você nas águas. Não tem problema. Jonas, diz a Bíblia que ele foi lançado sobre as águas, mas Deus está ali cuidando dele. Todo sofrimento que você tiver que passar, lembre-se de uma coisa: Deus vai estar sempre do teu lado para te ajudar. Mas o pensamento de Deus é que chega um momento que você vai parar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou sofrendo. E isso tudo que eu estou passando, o único culpado sou eu mesmo. E olha, e foi difícil para Jonas reconhecer que os erros dele, ele era o único causador de tudo aquilo. E diz a Bíblia que quando Jonas foi lançado sobre o mar, então Deus preparou ali um grande peixe que o pegou, engoliu. E a Bíblia diz que Jonas ficou ali no ventre daquele peixe por 3 dias. E as coisas foram ficando cada vez mais difíceis. Quando aquele peixe o engoliu, Jonas disse: agora Deus me abandonou de vez. Lançado estou da presença do Senhor. Não, irmão. Jonas estava no ventre do peixe. Quem sabe você hoje está nas mesmas situações de Jonas, sofrendo, no ventre do peixe, passando uma dificuldade tremenda, mas Deus está só esperando um momento que você olha para Ele e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não suporto mais esse sofrimento, eu não suporto mais essa angústia, me ajuda. Deus só está aguardando este momento. Amém? Então a Bíblia diz que Jonas, no ventre do peixe, ele começou a ter alguns pensamentos. Então vamos passar para o quarto passo. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Jonas, no terceiro passo, é a escola de Deus. Jonas foi colocado na escola de Deus. O sofrimento de Jonas é a escola de Deus. Jonas passou por tudo aquilo ali. Para ele foi um aprendizado. Quem sabe você nesta tarde está aí recebendo esta palavra e de alguma forma ela vai te ajudar. Amém? O quarto passo de Jonas está no capítulo 2, do verso 1 a 9. Então vamos ali analisar algumas situações. Jonas orou no ventre do peixe. Você já orou alguma vez no ventre do peixe? Imagina a situação de Jonas. Ele olhava para um lado, olhava para o outro e não tinha expectativa nenhuma. Mas a Bíblia disse que no fundo do mar, no ventre do peixe, ele clamou ao Senhor. Foi a primeira vez que ele lembrou-se de Deus. Então, neste momento, Deus está dizendo para você: agora está chegando o momento de nós conversarmos um pouco. Deus quer conversar com você. Deus quer te ouvir. Então diga para Ele. Então nós vemos que Jonas orou no ventre do peixe. A Bíblia diz que Jonas orou na profundeza do mar. Às vezes Deus nos leva na profundeza, lá no fundo mesmo, em um lugar que para você sair dali não é fácil, mas Deus pode te tirar dali. Deus pode te pegar pelas mãos e te libertar. Então a Bíblia diz que Jonas orava na profundeza do mar. Outra coisa importante, Jonas perdeu as forças. Ali Jonas chegou um momento, irmãos, que o sofrimento dele era tanto que ele não tinha reação. Ele estava sem força, angustiado, numa situação crítica. Mas é no momento da angústia, é no momento do sofrimento que Deus está bem pertinho de você para te ajudar, para te socorrer. É neste momento que Deus está com as mãos estendidas, dizendo assim: segura aqui na minha mão, eu vou te tirar dessa. Amém? Foi o que Jonas fez. Então nós vemos mais um assunto importante. Jonas, no ventre do peixe, ele fez um voto a Deus. Ele disse assim: ó Senhor, o negócio aqui não está bom, mas eu quero fazer uma promessa para o Senhor. Se o Senhor me libertar de todos esses problemas, eu vou
oferecer um sacrifício para o Senhor. Você já imaginou que tipo de sacrifício Jonas prometeu para Deus? Analisem bem. Você já passou por essa situação? Quem sabe naqueles momentos angustiosos, aqueles momentos de turbulência, aquele momento que você não tinha mais força, você conseguiu falar: se Deus me tirar daqui, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou fazer a obra dele. Você já passou por isso? Jonas passou, e Deus quer te abençoar nesta tarde. Então Deus ouviu a oração de Jonas. Opa, Deus analisou: não, meu servo lá, o homem mudou mesmo. Agora ele está disposto até oferecer um sacrifício. Então Jonas estava pronto a oferecer um sacrifício de adoração a Deus. Prometa nesse instante, prometa que quando você sair deste vale, quando você sair dessas dificuldades, você vai oferecer um sacrifício a Deus. Para encerrar a nossa palavra, Jonas promete pregar a palavra. É a última coisa que Jonas falou na sua oração: ó Senhor, eu vou oferecer sacrifício, e quando eu sair daqui eu vou anunciar a tua palavra. Quem sabe você está fazendo isso agora. Então, ofereça o sacrifício a Deus e vai pregar a palavra. Vai fazer a obra do Senhor. Aonde quer que for, Deus vai te abençoar. E Jonas prometeu: quando eu sair daqui, eu vou anunciar a tua palavra. Chegou a tua hora. Faça isso. Deus te abençoe. Ficam na paz, em nome de Jesus. Amém, amém.